Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Tá aparecendo a tela tudo certinho? Assim, Fernando, tudo certo. Então tá. Bom, gente, mais uma vez boa noite. Acho que todo mundo me conhece, meu nome é Fernando Salles, né? Eu sou médico assistente da nefrologia do HU. Eu vou apresentar uma aula de nefropatia perigiar. Então, a nefropatia perigiar é a glomerulopatia primária mais comum no mundo. Ela é uma importante causa de doença renal crônica entre as doenças glomerulares. Estima-se que 40% dos pacientes vão progredir com doença renal em estágios mais avançados, com necessidade de terapia renal substitutiva, em 20 a 30 anos após o diagnóstico da doença. Ela é uma doença autoimune, caracterizada pela deposição mesangial de imunocomplexos, com IgA deficiente em galactose, e é uma doença heterogênea. Ela tem características clínicas e histopatológicas bastante variáveis. Sobre a epidemiologia, existe uma variação geográfica, ela é mais prevalente em asiáticos e caucasianos e mais rara em africanos. É importante a gente destacar que alguns países asiáticos, principalmente Japão, Coreia, eles têm alguns programas de rastreio urinário. E aí eles identificam de uma forma mais precoce a alteração urinária como hematuria microscópica persistente. Dessa forma, se facilita o diagnóstico. É uma doença mais frequente em adultos jovens, a idade média de diagnóstico é de 30 a 40 anos. E sobre a divisão em relação a sexo, na Europa e nos Estados Unidos, ela é mais frequente em homens, na proporção de 2 para 1, e ela tem uma divisão bem pareada de sexo em relação ao continente asiático. E a taxa de incidência mundial da doença é de 2,5 casos para cada 100 mil adultos por ano. E como que é no Brasil? Esse é o principal estudo de biópsia renal de rim nativo no Brasil. Ele foi publicado no NDT em 2010, é um estudo da Unifesp. Ele avaliou biópsias de 93 a 2007 e encontrou um percentual de doença glomerular primária em 51% dessas biópsias avaliadas. E dentre as glomerulopatias primárias, a mais frequente foi GESP, como até a Brenda comentou na aula da semana passada, seguida pela nefropatia membranosa, e em terceiro, a doença, né, em terceiro local com frequência maior foi a nefropatia perigiar. Esse é um estudo que foi publicado recentemente, em fevereiro desse ano, na PLOS ONE. Foram dados de um primeiro levantamento do Registro Brasileiro de Biópsia Renal, que é uma proposta da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eles avaliaram dados prospectivos de 2021. Houveram biópsias que foram realizadas em todas as regiões do Brasil e eles avaliaram especificamente nesse estudo 954 biópsias. E dentre essas biópsias, houve um predomínio de doença glomerular, 74,8% dos casos. A doença glomerular mais frequente foi nefrite lúpica, 22,6%, e seguido pela nefropatia perigiar. Especificamente nesse estudo, ela foi mais frequente do que a GESP, inclusive. E no nosso meio, aqui na nefrologia do HU, esses são dados da minha dissertação de mestrado. A minha orientadora foi a Natália. A gente fez um levantamento do perfil epidemiológico e histopatológico do nosso ambulatório de doenças glomerulares, né? Entre 98 e 2023, a gente avaliou 417 pacientes com ou sem biópsia renal. Desses pacientes, 77,5% foram submetidos à biópsia renal. E o que a gente encontrou em relação à análise histopatológica é que a doença mais frequente foi a nefrite lúpica, cerca de um quarto dos pacientes. E após a nefrite lúpica, a gente teve três doenças com uma frequência muito próxima, que foi GESP, nefropatia perigiar e membranose, inclusive com o número absoluto aqui destacado em torno de 50, 52. Na divisão de doença glomerular primária e secundária no nosso estudo, a primária, a doença glomerular primária mais frequente foi a membranosa, seguida pela nefropatia perigiar, com um percentual muito próximo, né? 26 da membranose e 25 da IgA. Sobre a fisiopatologia da doença, então, a imunoglobulina do tipo A é a segunda, é o segundo anticorpo, né? A imunoglobulina mais comum no sangue, logo após a IgG.
Ela é produzida principalmente por plasmócitos da mucosa do trato gastrointestinal e respiratório. Ela tem uma ação predominante na proteção de superfícies mucosas. E existem duas subclasses de IgA humana. Uma é do tipo 1 e a outra do tipo 2. A do tipo 1 é que está associada à nefropatia por IgA, que cursa com depósito nos glomérulos. Na doença da nefropatia por IgA, a gente vai ter um aumento dos níveis séricos da IgA do tipo 1 deficiente em galactose. E existe uma associação desses componentes, né? Um modelo de 4 hits, que a gente vai comentar daqui a pouco, fatores genéticos, interação de eixo mucose-rim e atuação do sistema complemento. Existe um entendimento crescente da patogênese da IgA e isso está permitindo a identificação de novos alvos terapêuticos. Aqui em destaque está a IgA deficiente em galactose, é justamente nessa região de dobradiça que liga duas cadeias pesadas de IgA, aqui que a gente tem a deficiência da galactose, que está destacada com a seta. E o que que acontece? Existe algum gatilho que pode, por exemplo, ser uma infecção por um micro-organismo em alguma superfície mucosa, que aí, especificamente nesse exemplo, essa infecção por algum patógeno, esse antígeno vai ser absorvido pela célula apresentadora de antígeno, de célula dendrítica, neutrófilo, macrófago, monócito, vai ser apresentado, né, após processamento para células T ou B, que vão liberar interleucinas, citocinas, como IL-6, BAFF, TGF-beta, o fator EIPRIL, que vão levar a uma proliferação, ativação dos linfócitos tipo B e plasmócitos, que são os responsáveis pela produção da IgA deficiente em galactose. Aqui em destaque o modelo dos 4 hits, que são 4 momentos de impacto patogênico, e o primeiro hit é justamente essa produção excessiva de IgA deficiente em galactose. O segundo hit seria a produção de autoanticorpos contra essa IgA deficiente em galactose. O terceiro hit seria a formação de imunocomplexos, e o quarto hit seria a deposição desses imunocomplexos nos glomérulos, especificamente na região do mesângio, que seria o local principal de depósito de lesão no contexto de nefropatia por IgA. E aí, uma vez depositados esses imunocomplexos, vai haver um desencadeamento de uma resposta imunológica com proliferação celular, processo inflamatório, apoptose celular e a manifestação clínica da doença, com presença de hematúria, proteinúria, progressão com glomerulosclerose e uma evolução a longo prazo com uma perda de função renal e progressão em DRC em estágios variados. Sobre diagnóstico e histopatologia, não existem biomarcadores específicos no contexto da IgA, sejam séricos ou urinários, inclusive na fisiopatologia da doença a gente tem associação com o sistema complemento, mas a gente não tem consumo, né, de C3, C4, de fatores do sistema complemento no contexto da doença. A biópsia renal é o único método para estabelecer o diagnóstico definitivo da doença. E esse diagnóstico é estabelecido pela imunofluorescência, em que a gente vai encontrar depósitos mesangiais de IgA dominantes ou codominantes. No ano passado, foi publicado essa revisão pública do CADIGO, especificamente do capítulo de IgA. E aí, a gente tinha um CADIGO de 2012, e aí ele foi atualizado de todos os seus capítulos, de todas as doenças, em 2021. E após 2021, a gente tem percebido que existe uma proposta de atualizações de doenças em específicos, de capítulos em específicos. Teve atualização de nefrite lúpica, de vasculite ANCA, e existe agora essa revisão pública, que foi publicada em agosto do ano passado, ainda não teve uma publicação oficial desse trabalho que está sendo feito, mas existem várias atualizações interessantes e que já absorveram dados de estudos recentes que tiveram benefício no contexto de entendimento do curso da doença e também de advento de outras medicações para a gente usar no manejo dessa doença. Bom, então, desse CADIGO de 2024, que a gente não sabe quando, de fato, que ele vai ser publicado, existe uma recomendação para realizar biópsia renal naqueles pacientes em que eu
tenham a hipótese de IgA que cursam com uma proteinúria persistentemente acima de 500 miligramas ou e na urina de 24 horas ou equivalente. Lembrando que previamente esse sarrafo era em torno de 0,75 a 1 grama, então a gente teve uma redução desse sarrafo. E como que é a biópsia, de fato, em relação às três principais técnicas de processamento de biópsia no contexto da nefropatia por IgA? Na microscopia óptica, a gente vai ter uma variação grande em função do momento do curso clínico da doença em que foi realizado a biópsia, e o mais comum é que a gente visualize proliferação de célula mesangial e expansão da matriz mesangial. Outros achados possíveis seriam lesões inflamatórias agudas, por exemplo, proliferação endocapilar, crescentes, ou lesões cicatriciais crônicas, como glomerulosclerose segmentar ou glomerulosclerose global, e graus variáveis de fibrose intersticial e atrofia tubular. Na imunofluorescência, como a gente comentou, ela define o diagnóstico da doença pela presença de IgA como imunoglobulina dominante ou codominante em depósitos mesangiais no glomérulo, e é frequente a codeposição com C3 em mais de 90%, o que destaca a participação tanto de via alternativa como da lecitina na fisiopatologia da doença, e pode também ter codeposição com IgG e IgM. A deposição também de C4d é comum, a de C1q é raro, a gente habitualmente não tem ativação por via clássica de complemento no contexto de IgA, e quando a gente tem deposição de IgG e C4d, isso está associado a um pior prognóstico da doença. Vou apresentar um caso clínico para a gente tentar ilustrar as informações que a gente passou até agora e vai passar daqui para frente. É uma paciente do nosso ambulatório, paciente TMFS, tem 30 anos, branca. Ela iniciou o segmento o acompanhamento no nosso ambulatório em fevereiro de 2021, aos 26 anos de idade. Ela foi encaminhada por uma nefrologista de Juiz de Fora, que acompanhava o caso previamente, e ela tinha uma apresentação com um quadro de hematúria macroscópica, espuma na urina e anasarca, num contexto de gestação em setembro de 2029. Ela teve, nessa ocasião, um parto prematuro, foi aventada a hipótese de uma DEG, porém ela mantinha exames com alterações persistentes após o parto, de hematúria microscópica e presença de proteinúria subnefrótica, e nesse contexto ela foi encaminhada para o HU. De história patológica pregressa, ela era hipertensa desde 2013, então ela tinha hipertensão de início precoce, desde 18 anos de idade. Ela tinha exames laboratoriais de 2019, que foi no contexto do parto, com creatinina de gestação do parto, com creatinina de 1,38, uma hemoglobina de 9,2, o EAS com hematúria, 25 hemácias por campo, e proteínas duas cruzes no EAS. Esses são os exames laboratoriais da segunda consulta no HU. Ela passou na primeira consulta, foram pedidos exames de investigação, e aí ela trouxe esses resultados: uma creatinina de 0,78, com uma hemoglobina de 11,6, um EAS com leucocitura e hematúria de 57 mil, e uma proteinúria e urina de 24 horas de 871 miligramas, com pesquisa negativa para secundarismos, e um ultrassom de rins e vias urinárias com rins normais. E essa aqui foi a evolução dela, de creatinina e proteinúria de 2021 até 2023. Então, ela manteve uma creatinina normal, em níveis estáveis, durante todo esse período de tempo, cerca de 2 anos. A proteinúria de março de 2021 até março de 2023 manteve níveis em torno de 0,4 até 1 grama, porém, em agosto de 2023, teve uma piora dessa proteinúria, chegou a níveis quase de 2 gramas, ocasião em que foi indicada a biópsia do rim. E aí, essa é a imagem da microscopia óptica da paciente. A gente percebe uma proliferação de células mesangiais e de matriz mesangial. Além disso, tem algumas áreas de sinéquia, em que a gente não observa alças capilares abertas. Aqui a gente tem em destaque o interstício da paciente, a gente tem um infiltrado por células inflamatórias, principalmente mononucleares, e um grau também de fibrose e atrofia intersticial. E aí o laudo veio com, de fato, essa expansão de matriz, celularidade mesangial
presença de adesão capsular fibrosa com esclerose segmentar na biópsia, não tinha proliferação endocapilar nem crescente, tinham 27 glomérulos nessa avaliação de microscopia óptica, 15 estavam globalmente esclerosados, então era 55% de glomerulosclerose global, e o percentual de fibrose intersticial e atrofia tubular era de 10 a 20%. Aqui foi a IF da paciente, a gente tem uma positividade para IgA um padrão de deposição granular em região de mesange, um padrão de dominância de IgA, 3 cruzes em 3, e também uma IF positiva para C3, kappa e lambda. E aí, esse foi o laudo da IF e a conclusão foram achados patológicos compatíveis com nefropatia por IgA. Aqui é um outro caso, só para a gente reforçar esses 4 achados juntos, né? Essas 4 análises juntas. Na microscopia óptica, a gente tem uma proliferação de células mesangiais, matriz mesangial. Aqui em destaque uma lesão crescente com a fibrocelular. Aqui uma deposição de IgA na região de mesange, de padrão granular grosseiro. E aqui uma microscopia eletrônica, os asteriscos estão destacando os depósitos eletrodensos na região mesangial e paramesangial, que é o típico que é encontrado na nefropatia por IgA, que são justamente os depósitos de imunocomplexos. Sobre prognóstico, existe uma classificação no contexto de IgA, que chama classificação de Oxford. Ela foi proposta em 2009 e atualizada em 2016. Ela também é conhecida como MEST-C score. Ela avalia 5 variáveis histológicas, que seria um aumento da celularidade mesangial, que seria o M, o E seria o aumento da celularidade endocapilar, o S, glomerulosclerose segmentar, o T, atrofia tubular e fibrose intersticial, e o C, crescentes. É uma ferramenta que ajuda a gente a raciocinar em termos de prognóstico, porém não tem associação dessa classificação com recomendação formal de imunossupressão. Embora a gente fica muito sugestionado a recomendar um tratamento imunossupressor num paciente, principalmente que tem lesão crescêntica ou que tem presença de proliferação endocapilar, os estudos não trouxeram uma evidência no sentido de associar a recomendação de imunossupressão com essa classificação. Aqui a gente tem em destaque a M1, em comparação com o glomerulo normal, que seria M0, né, que a gente tem aqui a proliferação de células de matriz mesangial. Aqui seria uma proliferação endocapilar, em destaque no E1. Aqui são vários exemplos de esclerose segmentar, que seria o S1, no contexto, todos os pacientes com diagnóstico de IgA. E aqui lesões crescênticas, né, em destaque nas setas. E voltando ao nosso caso clínico, toda vez que um paciente tem um diagnóstico de IgA, ele tem que ser classificado pelo MESTC. E aí, especificamente, essa paciente veio com M1, S1, E0, T0 e C0. Falando sobre marcadores de mau prognóstico em IgA, no momento da biópsia renal, previamente se considerava um marcador de prognóstico ruim uma proteinúria acima de 1 grama. Atualmente teve um novo entendimento e todos os novos guidelines estão recomendando uma proteinúria maior ou igual a 500 miligramas como marcador de mau prognóstico no contexto da doença, a presença de hipertensão arterial no momento da biópsia renal e severidade da doença com base na classificação de Oxford, por exemplo, presença de lesão crescente, de proliferação endocapilar, presença de atrofia e fibrose intersticial muito extensa, são marcadores de prognóstico pior. Além disso, existem outros marcadores muito variados no contexto de várias doenças clínicas também, por exemplo, obesidade, tabagismo, idade ao diagnóstico maior de 60 anos, hematura microscópica persistente, alguma outra doença renal concomitante, creatinina elevada na apresentação, aumento de ácido úrico, de triglicérides. Então, assim, são várias informações aqui, eu achei importante colocar, porque como que é importante a gente ter uma visão ampla do paciente, são vários aspectos que a gente consegue, de fato, tratar e melhorar o prognóstico desses pacientes. Para além do MEST, existe essa outra possibilidade
para avaliar prognóstico em GA, que é uma ferramenta internacional de predição de GA. É uma calculadora de risco online e ela também é disponível em aplicativo. Ela usa tanto variáveis histológicas que foram descritas no MESH e também variáveis clínicas que são avaliadas no momento da biópsia e até 2 anos após a biópsia. Ela prevê o risco de queda de TFG estimada de 50% e progressão com DRC terminal. E a principal limitação é que ela não faz uma avaliação longitudinal, ela é limitada até 2 anos após a biópsia, e ela também não é validada para guiar a imunossupressão. Voltando também ao caso clínico, eu usei os dados da paciente para a gente fazer essa calculadora de estimativa de risco, e considerando o período de 5 anos, de 60 meses, e considerando as informações da paciente, o risco dela progredir com declínio de 50% de TFG estimada ou progredir com uma DRC em estágio final com necessidade de TRS seria de 8,92%. Seria um prognóstico, de certa forma, até razoável. Atualmente, como está a paciente? Ela passou semana passada no ambulatório conosco. Ela está com uma PA de 127 por 83, uma creatinina de 0,9, que seria uma TFG estimada de 88. O EAS mantém uma hematúria persistente, 225 mil. Uma relação P/C em urina e amostra isolada de 0,62. E ela recebe de tratamento atualmente BRA, bloqueador de aldosterona, inibidor de AGLT2 e micofenolato. Essa paciente tem um contexto de doença psiquiátrica e ela tem uma limitação para o uso de corticoterapia. Depois, mais para frente, a gente vai comentar melhor sobre o tratamento. Bom, só falando mais um pouco sobre prognóstico, o curso da doença é altamente variado. Globalmente, como a gente comentou na introdução, 30 a 40% dos casos vão progredir com DRC terminal em 20 a 30 anos após o diagnóstico da doença. Após 2 anos do diagnóstico da doença, que é definido por biópsia, o prognóstico vai ser definido por proteinúria e TFG estimada. A gente não tem um biomarcador para definir prognóstico e também guiar tratamento. E futuramente existe a perspectiva de surgimento de novos biomarcadores específicos, eventualmente dosagem da IgA não galactosilada, mal galactosilada, seja no sangue, seja na urina. Mas existe a perspectiva do uso da hematuria microscópica persistente como marcador de atividade da doença. E, eventualmente, a gente utilizar esse marcador, inclusive, como recomendação para tratamento imunossupressor. Isso não é uma coisa estabelecida, mas é uma coisa muito comentada. A associação seria que o paciente que tem um sedimento urinário persistentemente ativo, como hematúria persistente, seria um paciente com processo inflamatório persistente no rim, com depósito persistente de IgA, de imunocomplexos, e aí seria um paciente candidato a gente controlar esse processo inflamatório para a gente melhorar desfecho e progressão do caso. Esse é um estudo muito comentado, ele foi publicado no CJASN em junho de 2023. Ele avaliou desfechos a longo prazo em pacientes com IgA. Foram quase 2.300 pacientes adultos com diagnóstico de IgA. É um estudo do Reino Unido, foi um registro nacional de doenças raras. E aí eles avaliaram por 15 anos a evolução desses pacientes em relação à sobrevida renal e em relação à morte, e definiram vários níveis de proteinúria e estudaram a evolução em relação à sobrevida renal e morte. E a gente percebe que quanto maior a proteinúria, pior a evolução em relação à questão de DRC com necessidade de TRS ou morte. Isso é conhecido, é um marcador de prognóstico para todas as glomerulopatias. O nosso principal alvo seria controle de proteinúria. Quanto menor a proteinúria, melhor o prognóstico do paciente. O que foi interessante nesse estudo é que, anteriormente, como a gente comentou, os pacientes que eram considerados de baixo risco eram aqueles com proteinúria menor do que 1 grama. E nesse estudo especificamente, se encontrou uma alta incidência de DRC terminal
após 10 anos de segmento, mesmo naqueles pacientes que eram considerados de baixo risco. Naqueles com proteinúria persistentemente entre 0,4 e 0,8, 30% evoluíram com DRC terminal em 10 anos. E mesmo aqueles com proteinúrias até menores, com proteinúria menor do que 0,4, tiveram uma progressão com DRC terminal em 10 anos de 20%, destacando que, de fato, esse entendimento e essa redução do sarrafo para indicação de biópsia, para a gente fazer um diagnóstico precoce, indicar um tratamento de uma forma mais precoce, de fato faz sentido, porque a doença tem um prognóstico ruim. Esse é um fluxograma do CADIGO. Toda vez que a gente faz o diagnóstico pela biópsia de uma glomerulonefrite com EGA dominante, a gente tem de excluir causas secundárias, seja uma vasculite por IgA, seja uma glomerulonefrite associada à infecção com depósito dominante de IgA, e a gente deve excluir também IgA secundária. Por exemplo, a gente pode ter IgA no contexto de infecções virais, HIV, hepatites virais, doença inflamatória intestinal, outras doenças autoimunes, como doença celíaca, artrite reumatoide, espondilite anquilosante e cirrose hepática. Uma vez que a gente excluir as causas secundárias, a gente vai ter o estabelecimento do diagnóstico de uma nefropatia por IgA idiopática. E aí há uma recomendação para realizar a avaliação pelo METS score e também fazer a ferramenta de estratificação de prognóstico. Sobre a apresentação clínica. A apresentação clínica é muito variável, ela vai desde uma hematura microscópica até uma hematura macroscópica franca, são diversos graus de proteinúria, até uma proteinúria em níveis nefróticos. O paciente pode, na apresentação, já ter uma DRC estabelecida, pode evoluir com um quadro de injúria renal aguda no curso da doença, inclusive com rapidamente progressivo, num paralelo com um quadro de glomerulonefrite crescente, mas a apresentação mais frequente é hematura microscópica, com proteinúria subnefrótica, associada ou não a algum grau já de cronicidade do rim, com DRC estabelecida, com elevação de creatinina. E lembrar que essa apresentação faz o diagnóstico diferencial com a síndrome de anormalidade urinária, que são aquelas doenças do grupo da deficiência do colágeno tipo 4, que seria a doença de membrana fina e a síndrome de Alport. Então, falando um pouco de apresentação clínica, a mais comum em adultos, 40 a 50% dos casos, é hematura microscópica persistente, com grau variado de proteinúria, principalmente menor do que 2 gramas, com ou sem uma DRC estabelecida, uma elevação de creatinina. Habitualmente, é uma apresentação de detecção incidental em exames de rotina ou algum outro contexto, e é um fenótipo que está associado a um prognóstico pior, porque habitualmente esses pacientes têm um diagnóstico tardio. Uma outra apresentação é hematura macroscópica episódica, também chamada sinfaríngea. É o marco clínico mais característico da doença, que está associada a um episódio de infecção de véria superior. Existe a possibilidade de associação com infecção de TGI, mas é menos frequente. Acontece em 30 a 40% dos casos, é mais comum em crianças e adultos jovens. Cursa com urina de coloração acastanhada, que cessa de forma espontânea em alguns dias, e é um fenótipo associado a prognóstico mais favorável, porque ele está associado a um diagnóstico precoce. De formas raras, o paciente com IgA pode ter uma abertura com síndrome nefrótica, são 5% dos casos, é mais comum em criança e adulto jovem, a gente tende a considerar a coexistência de IgA com doença de lesão mínima, algum tipo de lesão podocetária mais extensa, algum contexto, né, de disfunção de podócito mais importante, e a outra forma rara seria uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, em menos de 5% dos casos, que pode acontecer tanto na apresentação da doença quanto durante o curso da doença, e habitualmente está associada com crescentes. De tratamento. Então, a gente tem de pensar que no momento do diagnóstico da IgA, a grande maioria dos pacientes ele já vai ter perdido muito dos néfrons. E a redução do nível de proteinúria para a recomendação de biópsia renal em suspeita de IgA foi uma das grandes modificações recentes que foram trazidas com essa revisão pública dessa atualização do CADIGO para IgA
e que modificou tanto recomendação de biópsia quanto recomendação de início de tratamento, seja imunossupressor, seja não imunossupressor. Então, foi uma mudança de paradigma do entendimento da doença, muito estimulado por estudos de desfecho a longo prazo da nefropatia por IgA e identificação de pacientes com proteinuras menores com uma evolução ruim, né? Que habitualmente eram pacientes que eram considerados com baixo risco, que na verdade não tinham baixo risco. Teve pacientes que, no contexto de IgA, tinham uma chance muito grande de progressão com doença renal em estágio terminal. Então, esse CADIL de 2024, ele considera que pacientes com IgA com risco de progressão com perda de função renal são aqueles que têm uma proteinúria em níveis maior ou igual a 500 miligramas por dia, e que quais são os alvos de tratamento para esses pacientes de risco? Seria a gente reduzir a perda anual de função renal para menos de 1 ml por minuto por ano, e reduzir a excreção de proteína, a proteinúria, para níveis menores de 0,5 gramas por dia e preferencialmente menores do que 0,3 gramas por dia. Existem dois focos do tratamento. O primeiro foco, ele vai abordar a dimensão imunológica da doença. Então, vai ter o foco principal desse tratamento seriam as vias patogênicas da IgA, que foram destacadas naqueles 4 hits. Então, a gente vai buscar uma menor produção de IgA deficiente em galactose, reduzir formação de imunocomplexo, evitar depósito nos glomérulos e também diminuir a ativação de vias pró-inflamatórias e pró-fibróticas. O segundo foco seria da dimensão da doença renal crônica. Ele se refere a gente tentar controlar respostas intrarrenais à perda de néfron que foi induzida pela IgA, pela doença autoimune, pela dimensão imunológica. Então, a gente vai tentar controlar a hipertensão, hiperfiltração glomerular, resposta tubulointersticial à proteinúria persistente e tentar controlar o início ou agravamento de um contexto de uma hipertensão arterial. Essa imagem eu achei bem interessante, foi um artigo que eu li para a aula. Ele destaca justamente essas duas dimensões, a dimensão imunológica e a dimensão da doença renal crônica. Ele destaca aqui que, tipicamente, ao diagnóstico da IgA, esses pacientes já vão ter uma perda de mais de 50% dos néfrons. E o caso que a gente apresentou destaca isso. Essa paciente tinha 55% dos glomérulos globalmente esclerosados no momento da realização da biópsia do rim. Quando a gente diagnostica, a gente muda essa linha tracejada para um momento mais precoce, a gente consegue atuar na doença aguda, na doença ativa, no processo inflamatório. Uma vez que a gente já tem um processo de cronicidade estabelecida, seja glomerulosclerose global, seja fibrose, atrofia tubular extensa, a gente pouco consegue reverter esse processo. Então, é muito importante que a gente consiga diagnosticar de uma forma mais precoce. Essa redução do nível de proteinúria para 500 miligramas faz muito sentido pensando nesse contexto. O primeiro tratamento que a gente vai ter que oferecer para os pacientes seria um tratamento de suporte, não imunossupressor. Seria o foco primário para todos os pacientes com IgA e ele vai evitar a progressão da doença renal crônica. Então, para todos os pacientes, eu vou procurar fazer um tratamento de suporte otimizado, de 3 a 6 meses, em que eu vou controlar a pressão arterial, buscar uma sistólica menor do que 130, preferencialmente menor do que 120, inibir sistema renin-angiotensina-aldosterona com monoterapia, seja com IECA ou BRA, na dose máxima tolerada, tratamento de dislipidemia, modificação de estilo de vida, dieta pobre em sódio, evitar sedentarismo, perda de peso, cessação tabágica e considerar início de inibidor de SGLT2. Esse é um artigo, o STOP-GA é um artigo que foi publicado no New England de 2015. Ele é um artigo que foi desenhado para avaliar o impacto de corticoterapia no curso de IgA. Porém, um dos resultados muito interessantes do artigo foi justamente de tratamento de suporte. O que aconteceu? Antes da randomização, a proposta dos pesquisadores foi fazer um período inicial de otimização do tratamento de suporte para todos os pacientes. Então, eles otimizaram a dose
do bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E nesse período de otimização, cerca de um terço dos pacientes que foram randomizados para o estudo, então, de 309 pacientes, né, cerca de um terço, 94%, após essa otimização do tratamento de suporte, evoluíram com uma proteinúria menor do que 0,75 gramas, que era o limite recomendado para incluir o paciente no estudo. Então, esses pacientes foram excluídos do estudo, porque eles tiveram tratamento de suporte otimizado e aí eles não foram randomizados para avaliar o benefício da corticoterapia. Embora não tenha sido o foco do estudo, eu acho que é um achado muito interessante e que destaca a importância do tratamento de suporte. Especificamente sobre o tratamento imunossupressor. Ele está indicado para pacientes com alto risco de progressão de doença renal crônica. São aqueles pacientes com proteinúria de 24 horas maior do que 500 miligramas após 3 a 6 meses de tratamento de suporte otimizado. Existem poucas opções de tratamento imunossupressor, poucas evidências robustas para esse tratamento em IgA. As principais drogas que são usadas seriam corticoide e micofenolato. E existem várias linhas de estudo atualmente, de drogas novas, com foco principal naqueles 4 hits. Esses são os 2 principais estudos que avaliaram o uso de corticoide, que é o STOP-GA e o TEST. Primeiro, do STOP-GA, que foi publicado, então, como a gente comentou no New England de 2015, ele definiu 2 braços, um braço de cuidado e suporte isolado e um braço que foi o grupo imunossupressão, com segmento de 3 anos. No grupo de corticoterapia, houve uma maior remissão clínica, redução de proteinúria com P significante, porém não teve uma diferença entre os 2 grupos em relação à taxa de declínio anual de TFG estimada. Além disso, o grupo que foi submetido à corticoterapia, ele teve mais eventos adversos. Além disso, essa população teve um segmento estendido até 10 anos, né, de follow-up, e a gente manteve a ausência de diferença de declínio anual de TFG estimado entre os 2 grupos. Então, foi um estudo negativo, não teve, de fato, um benefício do uso de corticoide e teve uma associação com mais eventos adversos dos pacientes que usaram esse tipo de tratamento, no contexto de IgA. O segundo estudo foi o Testing, que foi publicado no JAMA em 2017, um primeiro desenho do estudo. Nesse primeiro desenho, eles tiveram 2 braços, um braço placebo e um braço de pacientes que usaram metilprednisolona na dose de 0,6 a 0,8 miligramas por quilo por dia, que seria o proporcional à prednisona VO de 0,75 a 1 miligrama por quilo por dia. E esse estudo, ele foi interrompido de uma forma precoce, porque no grupo de corticoterapia tiveram muitos eventos adversos sérios, com várias infecções, inclusive com 2 episódios de óbito, e esse estudo ele foi interrompido de uma forma precoce. Esse mesmo grupo, né, esses mesmos pesquisadores, eles fizeram um novo desenho do estudo, e aí 5 anos após eles publicaram novamente no JAMA, em 2022. Agora, a proposta foi usar a metilprednisolona numa dose menor. Anteriormente era 0,6 a 0,8, então agora eles usaram uma dose de 0,4 miligrama por quilo por dia, que seria uma dose proporcional à prednisona de 0,5 miligrama por quilo por dia, com associação com profilaxia antibiótica para a pneumocistose. Aí os resultados desse estudo é que no grupo metilprednisolona, esses pacientes tiveram um menor percentual de desfecho primário que foi avaliado no estudo, que foi progressão de doença renal para estágio terminal, óbito por alguma doença renal ou uma queda sustentada de TFG de 40%. Então, no grupo metilprednisolona foi 28,8% e no grupo placebo 43,1%, com hazard ratio de 0,53 com P significante. Então, teve uma evolução muito melhor nos pacientes que foram tratados com metilprednisolona, inclusive em dose menor, ou seja, com uma toxicidade menor, né, pensando no contexto de tratamento com corticoterapia, destacando também que houve associação com profilaxia para pneumocistose. Então, o que o CADIGO recomenda no CADIGO que está em revisão pública?
Inicialmente, ele recomenda o uso do Nefecon, que a gente vai comentar daqui a pouco. O Nefecon é a budesonida de liberação entérica. Caso a budesonida de liberação entérica não esteja disponível, ele recomenda nos pacientes com risco de progressão, proteinúria persistentemente acima de 500 miligramas em 24 horas, a gente fazer o uso de glicocorticoide sistêmico em dose reduzida, a mesma dose que foi preconizada no teste, de metilprednisolona de 0,4 miligramas por quilo por dia, por 2 meses, seguido por um desmame progressivo de 4 miligramas por mês, e você manteria a corticoterapia de 6 a 9 meses. Aí a dose proporcional em prednisona. Além disso, é importante o uso da profilaxia para pneumociste nos pacientes em que eu vou entrar com corticoide. É o tratamento que atualmente a gente faz no ambulatório. Lembrar que corticoide a gente tem de ter um uso com cautela ou evitar em paciente que já tem uma TFG menor do que 30, pacientes diabéticos, obesos, pacientes com infecção viral ou tuberculose, infecções latentes, né? Paciente com doença secundária causando a nefropatia pterygial, paciente com úlcera péptica ativa, doença psiquiátrica não controlada e pacientes com osteoporose severa. Corticoides, eles são remédios bons, mas muito tóxicos. Eles reduzem a inflamação renal com efeitos benéficos, principalmente em formas mais agressivas de doença. Esses efeitos, existe essa limitação. Essa remissão que o corticoide induz, ela não é sustentada. Esses efeitos vão diminuir após a interrupção do uso. E é um remédio que é uma opção muito interessante para flares graves, para quadros de agudização de doença de uma forma mais grave. Porém, como a IgA tem uma natureza crônica, o uso repetido dessa corticoterapia sistêmica, ele é polêmico, porque existe uma importante toxicidade associada ao uso dessas medicações. Para além da corticoterapia, as outras opções terapêuticas que o Cadigo comenta, ele destaca que não é recomendado no contexto de IgA o tratamento com antiagregante plaquetário, anticoagulante, azatioprina, ciclofosfamida, inibidor de calcineurina, rituximab, óleo de peixe. E o micofenolato pode ser considerado para pacientes de populações chinesas, que existem estudos específicos para essas populações com desfechos melhores, né, com o uso do micofenolato. E também existe a possibilidade de uso de hidroxicloroquina em IgA, também com população chinesa. E, para além desses tratamentos, existe a possibilidade de amidalectomia como tratamento adjuvante na população japonesa. Sobre o micofenolato de mofetil, ele é recomendado para pacientes chineses, formalmente, e não existe uma evidência, os estudos não demonstraram benefício para o uso dessa medicação para a população europeia e norte-americana. A, a última evidência mais robusta do uso do micofenolato em IgA foi esse artigo, que foi publicado no JAMA em 2023. Nesse artigo foi um ensaio clínico randomizado, teve o braço de tratamento de suporte usual e teve o braço do uso do micofenolato, mais o tratamento de suporte em associação. E a gente percebe aqui na curva de sobrevida que o grupo micofenolato teve uma evolução melhor e que o desfecho que foi avaliado no estudo, que é muito parecido à grande maioria dos desfechos, que seria progressão com doença renal em estágio terminal, morte por causa renal cardiovascular ou duplicação do nível de creatinina. Então, o desfecho desse estudo teve um percentual menor no grupo de micofenolato, 7,1%, versus o grupo de suporte, de tratamento de suporte isolado, que foi 21,2%, com hazard ratio de 0,23 com P significante. Existem contextos especiais de IgA. A IgA que cursa com rapidamente progressiva, eu vou tratar com protocolo semelhante à vasculite ANCA, com ciclofosfamida e corticoide, que vai ser abordado numa aula específica, mais para frente no curso. Quando a IgA cursa com síndrome nefrótica, eu vou pensar numa associação com doença de lesão mínima, com podostopatia, eu vou fazer uma imunossupressão semelhante à que eu faço com doença de lesão mínima. E quando eu tenho uma IgA secundária, eu vou tratar a doença de base, né, a causa de base. Sob aprovações e evidências recentes, a gente tem o uso de inibidor de
cotransportador de sódio e glicose, do tipo 2, IgA, o Sparsertan, o Finerenone e o Nefecon. Sobre os inibidores de SGLT2. Esse é o estudo mais robusto, que foi uma análise pré-especificada do DAPA-CKD. Eles fizeram uma análise de subgrupo, então foram avaliados 270 pacientes que tinham IgA no DAPA-CKD, e a gente vê que a curva de sobrevida tem uma abertura extremamente grande nos pacientes com IgA que usaram dapaglifosina. Nesse grupo, nesse braço, a gente teve uma redução de 71% de desfecho primário. Então, a dapaglifosina foi extremamente protetora em relação à progressão de DRC no contexto de pacientes com IgA que fizeram uso da droga. Então, é uma droga que a gente sempre tem de tentar no contexto de pacientes com essa doença, se for possível o uso. Esse segundo estudo é o estudo PROTECT, que foi o estudo do Sparsertan. O Sparsertan é um antagonista duplo de receptor de endotelina A e angiotensina. Foi um estudo clínico randomizado multicêntrico. Ele avaliou o Sparsertan de 400 miligramas por dia versus o ibersartana, que é um BRA. E após 2 anos de segmento, a proteinúria no grupo Sparsertan foi 40% menor. De limitação, é uma droga extremamente cara. Ela custa $9.900 por mês, o tratamento, e ela está associada a uma maior incidência de hipotensão, tonteira, então é uma droga pouco acessível ainda, né? Aqui a gente tem uma progressão de desfecho primário que foi avaliado do estudo, então a gente tem uma curva melhor, na verdade, no grupo Sparsertan em relação à ibersartana. E aqui a gente tem as taxas de redução de proteinúria, em que a gente vê que no grupo Sparsertan a gente tem uma redução de proteinúria muito mais evidente do que o ibersartano. Sobre o finerenone, a gente tem esse estudo que foi publicado recentemente no CKJ. Foi um estudo de corte retrospectivo, foi um estudo observacional, né, com uma evidência científica menos robusta. Foram 3 centros chineses. Eles avaliaram pacientes com IgA e o critério de inclusão no estudo foi um P/C acima de 0,3. Achei interessante porque eu acho que confirma esse raciocínio de tentar proteinúrias menores para indicação de tratamento no contexto de IgA. E aí eles avaliaram o uso isolado de bloqueio de sistema de angiotensina-aldosterona versus o uso do bloqueio de sistema de angiotensina-aldosterona com associação com finerenone. O desfecho primário avaliado foi redução de P/C em 6 meses. E no grupo de associação com finerenone, a gente teve uma redução maior de proteinúria, de 45,1% versus 32,5% no bloqueio isolado de sistema de angiotensina-aldosterona, com P significativo, demonstrando benefício para o uso da droga, mesmo sendo um estudo observacional com uma evidência menos robusta. E esse quarto estudo agora destacado é o NefGard, que foi o estudo que avaliou o Nefecon, que é a budesonida de formulação entérica. Essa droga, ela libera 70% do componente ativo no ilho distal, nas placas de Peyer, que é um local que tem uma produção muito importante de GA, e menos de 10% do componente ativo da droga entra na circulação sistêmica. O racional seria evitar efeitos adversos da corticoterapia sistêmica e fornecer uma ação local, né, reduzir a produção dessa IgA deficiente em galactose. E após 6 meses de uso da medicação, que foi o tempo definido no estudo, a gente teve uma relação P/C 27% mais baixo no grupo Nefecon e teve uma maior preservação de taxa de filtração glomerular. No entanto, após 12 meses, esse estudo ele foi 9 meses de tratamento. E aí, após 9 meses de tratamento, eles estenderam o acompanhamento desses pacientes por 15 meses. E a partir de 12 meses, no período de segmento, houve uma tendência a aumento do nível de proteinúria naqueles pacientes que haviam previamente sido tratados com Nefecon. E em relação à taxa de declínio da TFG estimada, houve um declínio paralelo dos dois grupos.
O que fala a favor que essa droga não define uma remissão sustentada da doença. Então, esses achados falam a favor que houve uma recidiva da doença após a suspensão da medicação. Essa medicação tem a mesma limitação de Sparsertan, é uma droga extremamente cara. O custo do tratamento mensal é de 14 a 16 mil dólares, então, de certa forma, limita, né, o uso da droga. Aqui é a curva de queda de taxa de fração glomerular estimada, então a gente percebe que teve uma queda no grupo placebo e no grupo tratado com Nefecon teve até uma melhora da TFG inicial até 3 meses, depois teve uma evolução com queda até o período de 9 meses, quando foi suspendido o tratamento. E após a suspensão do tratamento, nesse período adicional de observação, que aqui está destacado em cinza, a queda da TFG estimada foi paralela nos dois grupos. E aqui é a curva de proteinúria. Então, o grupo Nefecon teve um controle maior da proteinúria até 9 meses, e esse declínio se manteve até 12 meses. Mas a partir de 12 meses, eu tive um aumento do nível de proteinúria. O tratamento foi até 9 meses. Aí, no período adicional de observação, 3 meses depois, eu comecei a ter um aumento da proteinúria, que sugeriu um retorno da doença, ou seja, eu não tenho uma remissão sustentada com o uso de corticoide, mesmo corticoide de liberação entérica. Mais uma vez, aquele raciocínio de dimensão imunológica e dimensão da doença renal crônica em IgA. Esse aqui é um fluxograma do CADIGO novo, que vai ser atualizado. Então, pacientes com risco, com IgA, com risco de DRC progressiva, eu primeiro vou procurar um manejo para preservar o néfron com o foco no tratamento da autoimunidade associada a IgA. E aí, nesse contexto, eu vou procurar reduzir a formação de IgA nas formas patogênicas e tentar reduzir a formação de imunocomplexos. Isso a gente vai conseguir principalmente com o Nefecon. E vou tentar reduzir o processo inflamatório glomerular, que a gente vai conseguir principalmente com corticoides sistêmicos. Como opção, esses dois tratamentos, a gente vai ter o micofenolato, a hidroxicloroquina, a amidolectomia, mas aí existem variações geográficas em relação à recomendação formal de cada um desses tratamentos. Sobre o outro braço, que seria o manejo da perda de néfron associada a uma doença renal crônica estabelecida, eu vou procurar a otimização do tratamento de suporte, e aí com o que a gente comentou, modificação de estilo de vida, bloqueio de sistema de angiotensina aldosterona, uso de inibidor de SGLT2, Sparsertan, e o finerenone agora também surgindo como uma opção. Esse fluxograma, eu achei ele muito interessante. Ele é de uma revisão que foi publicada no ano passado, no JASN. Ele retoma alguns dos conceitos que a gente comentou ao longo dessa parte do tratamento. Então, pacientes que têm um quadro de IgA com uma proteinúria persistentemente acima de 0,5 gramas por dia, a gente sempre tende a procurar o tratamento não imunossupressor, tratamento de suporte otimizado, tentar uma sistólica idealmente menor do que 120 por 3 a 6 meses. Se após esse período de tratamento de suporte otimizado a gente mantiver essa proteinúria em níveis altos, e esse paciente não tiver uma hematúria persistente, não tiver uma lesões histologicamente ativas, eu vou tentar o inibidor de SGLT2. Se após um período de observação do inibidor de SGLT2, 3 a 6 meses, esse paciente tiver evoluído com controle da proteinúria, não tiver hematúria persistente, eu vou observar. Se esse paciente que está com bloqueio seminal de angiotensina aldosterona, BRA-IECA ou IECA, junto com o inibidor de SGLT2, e manteve a proteinúria acima de 0,5 gramas, mas sem hematúria persistente, eu vou procurar trocar o BRA-IECA pelo Sparsertan. No outro braço, são pacientes que têm uma hematúria persistente, lesão histológica ativa. Se esse paciente tiver contraindicação para glicocorticoide sistêmico, eu vou tentar o Nefecon, dentro do que é possível, né, gente? Que é um tratamento extremamente caro. Se o paciente não tiver contraindicação para corticoterapia sistêmica, eu vou tentar fazer um uso de corticoide.
se mesmo após o período de tratamento recomendado, né, cerca de 6 meses, né, pode até se estender para 9 meses, corticoide sistêmico, ele mantiver uma proteinúria acima de 0,5 grama, com hematúria persistente, eu vou considerar MMF, micofenolato, mesmo populações, não só populações chinesas, esse artigo ele recomenda até extrapolar essa informação desse estudo para outras populações, ou buscar outras opções terapêuticas como bloqueadores de complemento. Se não tiver, se o paciente usou glicocorticoide e tinha previamente uma hematúria persistente, mas manteve uma proteinúria importante, mas controlou essa hematúria, ela não tem mais hematúria persistente, aí eu vou pensar numa associação com o inibidor de SGLT2 ou usar o Sparsertan como uma substituição BRAU e ECA. É importante destacar que existem duas grandes linhas de estudo de novas drogas. Seriam principalmente, a primeira linha seria a modulação do sistema complemento e a segunda linha seriam tratamentos dirigidos aos linfócitos B, de depressão direta ou por neutralização e inibição de APRIL e ou BAFF, que são citocinas associadas à ativação, proliferação de linfócitos B. Esse diapositivo ele tem muita informação, mas só para destacar que os 4 hits da doença e cada quadro aqui em verde claro são drogas que estão em estudo, especificamente em IgA. Então, é principalmente no HIT 1, que é o HIT de produção de IgA deficiente em galactose, e o HIT 4, que é o HIT que eu tenho deposição desses imunocomplexos no glomero, que eu tenho as principais linhas de pesquisa. Então, tem muita coisa sendo estudada e a gente espera que, de fato, essas drogas sejam disponibilizadas, que a gente consiga usar para a gente melhorar o desfecho desses pacientes daqui a alguns anos. Bom, de pontos chaves, então, né, terminando a apresentação de nefropatia pterygial, é uma doença glomerular autoimune muito comum. Ela é diagnosticada apenas por biópsia. Ela tem um prognóstico ruim. O alvo mais importante do tratamento é redução de proteinúria. E existem novas perspectivas de tratamento, tanto o tratamento de suporte quanto o tratamento imunossupressor. É isso, gente. Obrigado. Eu vou ficar à disposição para perguntas, se alguém quiser fazer algum comentário.